Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o primeiro turno do Bahia no Campeonato Brasileiro, a campanha do tricolor, que finalizou ontem, no domingo, com a derrota para o Atlético Mineiro, fora de casa por 1-0. A gente vai tentar explicar em números, em dados, o porquê do Bahia ter feito um primeiro turno tão abaixo, quando a expectativa era de um campeonato muito mais tranquilo, de um campeonato muito mais de permanência e de briga por competições sul-americanas mais tranquila, e não é isso que está acontecendo. A gente vai tentar explicar em números e em dados o motivo do Bahia não ter ido tão bem nesse Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para estar ajudando o canal a crescer, deixa seu like se você ainda não deixou, vai ajudar demais a expandir esse vídeo, expandir o canal, e bora pro vídeo. É isso, gente, vamos repercutir um pouco nesse primeiro turno que o Bahia fez no Campeonato Brasileiro dessa edição de 2023. O Bahia que encerrou ontem o primeiro turno perdendo para o Atlético Mineiro por 1-0 lá no Mineirão, resultado que poderia colocar o tricolor na zona de rebaixamento, mas graças à vitória do Fortaleza por 4-0 para cima do Santos, o Bahia termina fora momentaneamente, né, porque o Vasco tem 2 jogos a menos, mas o Bahia termina fora da zona do rebaixamento nesse primeiro turno. Primeiro turno que foi de fracasso, foi ruim para um time que se esperava muito. A expectativa, todo mundo sabia que não era de título ou coisa parecida, ou brigar por G4, G8, mas era de uma permanência tranquila na Série A. Era de um campeonato tranquilo para o Bahia tentar se equilibrar, tentar se estabilizar bem na competição para nos anos seguintes ir buscando uma escalada. E o que aconteceu foi totalmente ao contrário disso. Foi um primeiro turno sem estabilidade, um primeiro turno ruim, com diversos jogos onde o Bahia jogou bem, mas não conseguiu o resultado, outros onde o Bahia foi, assim, não massacrado em termos de volume de jogo, mas o Bahia não conseguiu reagir, né? Perdeu diversos jogos jogando mal e sem poder de reação alguma, e encerrou esse primeiro turno ruim, complicado, com diversos problemas na 16ª colocação. O Bahia termina com 18 gols marcados e 25 gols sofridos. Isso acho que reflete tudo. O Bahia tem uma média de inferior a 1 gol por jogo marcado e uma média superior a 1 gol sofrido por jogo. Ora, se você sofre mais gols do que faz, obviamente você vai pontuar menos, você vai ter menos pontos na tabela do que seus adversários e vai ter problemas. E o Bahia, assim, a gente pode exemplificar diversos problemas que podem ter ocasionado esses números tão baixos. O primeiro e para mim o principal são as lesões. O Bahia teve diversos problemas com as lesões antes do início do campeonato, durante o campeonato. O Bahia perdeu o Marcos Vitor na final do Campeonato Baiano, perdeu o Raul Gustavo, perdeu o Matheus Bahia, perdeu o Biel, perdeu o Jacaré. Todos os jogadores considerados titulares na época das lesões, jogadores principais que conseguiam encorpar e dar competitividade para o time. A partir do momento que o Renato Paiva foi perdendo esses jogadores, o time foi perdendo qualidade, perdendo competitividade e decaindo no campeonato. O Bahia fez diversos jogos ruins no campeonato, não porque talvez o adversário mereceu esse crédito todo, mas porque o time não tinha poder de reação. Aí, na minha opinião, entra a péssima qualidade, né, do elenco, de opções, mesmo quando se viu em um momento complicado, e a falta do treinador encontrar soluções. Assim como o Renato Paiva merece o crédito por ter encontrado uma solução na ala direita com o Jacaré, quando o Jacaré se machuca, o Cicinho entra, o Cicinho não consegue dar competitividade. Faltou, na minha opinião, não na questão da lateral direita, mas na questão do time mesmo, né, de questão de posicionamento, questão de formação, questão de preparo para o jogo, tentar encontrar soluções, como ele mesmo fala, que está ali para tentar encontrar soluções, não para lamentar as perdas. Eu acho que nesse campeonato, nesse primeiro turno, em diversos jogos, faltou isso. Encontrar uma solução, encontrar alguma forma do Bahia conseguir competir. O Bahia sempre teve um cobertor muito curto, né? A falta de eficiência, a falta de eficaz, foi algo que eu sempre falei aqui nas minhas análises pós-jogos, que faltou e caminhou com o Bahia durante esse primeiro turno. O jogo contra o Internacional, para mim, é um reflexo disso. O Bahia teve diversas oportunidades de marcar o gol, de sair à frente do marcador, teve diversas chances com o Everaldo, de finalização de fora da área, enfim, teve chances. Não converteu. O Internacional, na sua primeira estocada, consegue o gol e no final do jogo consegue matar o jogo com 2-0. O Bahia foi superior ao Internacional naquela partida, jogou melhor, mas não conseguiu aproveitar isso em pontos. Em diversos outros jogos. O jogo do Atlético Mineiro, inclusive, esse último jogo que o Bahia encerrou o primeiro turno, foi um jogo onde o Bahia jogou bem, teve as ações,
conseguiu controlar defensivamente o Atlético Mineiro no primeiro tempo, mas no segundo tempo, cobertor curto, o primeiro erro do Bahia, o Bahia acabou cedendo o gol para o Atlético Mineiro e aí não conseguiu mais reagir na partida, né? Tentou, pressionou o Atlético, mas sem um poder de reação tão efetivo. E aí que para mim entra outro problema principal. O baixo poder ofensivo do Bahia no campeonato vem prejudicando e vem atrapalhando o Bahia nesse primeiro turno, pelo menos. O Bahia é um time capaz de fazer jogos organizados, de fazer bons jogos. O próprio jogo contra o Atlético Mineiro fala muito sobre isso. O treinador do Atlético, Filipão, na coletiva falou do Bahia, fez questão de ressaltar a qualidade do time do Bahia, dizendo que o Bahia não iria cair, que iria fazer um campeonato tranquilo, da 8ª até a 14ª colocação no máximo, e que iria sobreviver sem sustos no campeonato. Só que essa falta de um poder ofensivo de um 9 me preocupa porque o Bahia, como eu falo, é capaz de fazer bons jogos, mas não consegue converter isso em gols. O Bahia converteu apenas 7% das suas finalizações em gol no Campeonato Brasileiro. O Everaldo termina esse primeiro turno apenas com 7 finalizações no alvo. Ele chegou a ficar 5 jogos sem finalizar, tudo isso em 16 partidas. É, assim, bizarro. É bizarro como o Everaldo vem prejudicando o Bahia, com a bola e sem a bola. Com a bola, a gente pode fazer um vídeo aqui de vários e vários minutos do Everaldo atrapalhando um contra-ataque, um ataque do Bahia, errando um passe, estando mal posicionado, enfim. Sem a bola, o Everaldo muitas das vezes está mal posicionado dentro da área. Às vezes, eu vi ele falando na coletiva sobre ele não receber tantas bolas, ele não ter tanto passe para finalização, assim, passes em condições de finalização ideal, mas ele sempre está mal posicionado. O Everaldo ele atrapalha mais do que ajuda o time do Bahia. E aí se você olha para o banco, você tem um Migode, que é a mesma coisa do Everaldo. É um jogador que quando entra não consegue ajudar, não consegue converter as finalizações em gol. É um Everaldo 2.0 ruim. Essa é a verdade. Então ele não tem concorrência, é um jogador que vem prejudicando, que não vem jogando bem e não tem concorrência no elenco. Para a gente ter uma comparação, e aqui eu vou comparar com o Manchester City, porque hoje é o clube do Grupo City, né, que a gente tem que se espelhar. O Manchester City tem um centroavante que com a bola participa muito pouco do jogo. O Haaland, se você olhar todos os dados dele nas últimas partidas, na última temporada do City principalmente, você vai ver que o Haaland toca poucas vezes na bola, porque é um jogador que sempre recebe em condição de finalização, e ele finaliza muito bem, e acaba sempre acertando o alvo, ou quase sempre, e tendo os números assustadores de gols por temporada. O que falta para o Bahia é ter um centroavante do mesmo nível, assim, claro, não no mesmo nível do Haaland, né, mas no mesmo nível de inteligência, né? Aquele jogador que quando receba a bola sempre procure a finalização, acerte o alvo, consiga converter isso em gols. O Bahia não tem um camisa 9 como esse. Camisa 9, ele decide jogo. Camisa 9, ele ganha jogos difíceis. Quantos jogos difíceis o Bahia teve nesse Campeonato Brasileiro, onde conseguiu competir, mas faltou aquele jogador que recebesse aquela bola ou fora da área, ou até dentro da área, que girasse, conseguisse encontrar um movimento diferente, conseguisse destabilizar a defesa e finalizar para gol, para achar o gol. Quantos jogos? O jogo contra o Corinthians, para mim, é o mais recente disso. Ou aquele jogo que está difícil, o Bahia está sendo inferior ao adversário, mas que num contra-ataque, numa finalização, consegue abrir o caminho para um triunfo ou coisa do tipo. O próprio jogo contra o Grêmio, onde o Everaldo conseguiu ser esse jogador com aquela finalização de fora da área, o Bahia acabou cedendo, né, por ser um time muito frágil marcando, acabou cedendo o gol. É outro ponto que eu quero falar para vocês. O Bahia tem uma defesa muito frágil, o Bahia sofre gol com muita facilidade. Isso é um problema grave que o Bahia não conseguiu corrigir nem no primeiro turno, nem no início da temporada. O Bahia sofre gols com muita facilidade, são 25 gols sofridos e se expõe demais em diversos momentos quando não é para se expor. O próprio jogo contra o Atlético Mineiro, o Bahia jogava com uma linha alta que me dava medo e que sabia que num contra-ataque o Atlético poderia matar o jogo com um 2-0, um 3-0. Isso é um problema por quê? Porque quando você joga com linha alta, quando você tem os seus defensores muito à frente no campo do adversário, você precisa ter uma marcação, uma atenção maior, porque qualquer erro, qualquer vacilo pode ser fatal. Isso devido à péssima qualidade, né? Ou não péssima qualidade, ou não tão boa qualidade assim dos defensores do Bahia. Isso acaba sendo um fator que vem prejudicando e que vem penalizando o Bahia durante todo o campeonato. Os volantes não têm esse poder de marcação, não têm esse poder de ocupar o espaço, de interceptar um passe, e nem os zagueiros também. Assim fica muito difícil. Eu acho que essa janela de transferências, esse mercado que o Bahia fez
nesse momento mostra um pouco de como os diretores, o Cadu Santoro, que é o principal responsável, entendeu que o Bahia não tinha um elenco competitivo e que o Bahia precisava de competitividade e principalmente de equilíbrio para conseguir se manter na Série A. Faltava um lateral direito que desse equilíbrio ao time, desse equilíbrio tanto mental, tanto no campo. O Gilberto é um jogador vencedor, é um jogador que veio do Benfica, disputando Champions League, disputando jogos com uma das camisas mais pesadas do mundo. Ele está acostumado com a pressão, sabe muito bem lidar com esse momento, então era importante ter um jogador que trouxesse esse equilíbrio, essa calma para o restante do time, tanto mental, com palavras e ações no vestiário, tanto no campo. E também com o Camilo Cândido, outro lateral esquerdo, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Uruguaio do ano passado, jogador com passagem na seleção uruguaia, importantíssimo para o Nacional, então era importante trazer jogadores que dessem equilíbrio, que tornassem o time competitivo, porque, repito, esse estilo de jogo do Bahia, o estilo de jogo do Renato Paiva, de ter a bola, de conseguir de impor seu adversário no campo de defesa, de jogar com linha alta, de pressionar, ele não permite erros grosseiros. Se os jogadores não seguem a risca o que deve ser feito para defender, o Bahia acaba sendo muito exposto e muito frágil. É assim desde janeiro e as coisas parecem não evoluir. Sobre a permanência do Renato Paiva, eu já fui contra, já fui a favor em diversos momentos do campeonato. Achava que ele não conseguiria mais encontrar soluções e entregar resultados. Só que nesse momento do campeonato, eu acho que a saída dele não é a única solução e para mim não é a melhor solução. Eu respeito e entendo quem pensa assim, mas para mim não é dessa forma. Por quê? Porque com a chegada dos novos reforços, principalmente do jogo contra o Corinthians, existe uma linha de evolução. O Bahia jogou bem contra o Corinthians, jogou mal contra o São Paulo, mas conseguiu terminar o jogo zerado, sem sofrer gols. Contra o América Mineiro, conseguiu fazer um bom jogo e vencer a partida com autoridade. Aí você me fala, mas o América Mineiro é o lanterna do campeonato. Tudo bem, mas o América fez ao longo dessa temporada também diversos jogos que mostram que o América Mineiro não é um time tão ruim. Não é um time para ser lanterna do campeonato, na minha visão. Empatou com o Flamengo no Maracanã, fazendo um bom jogo. Empatou com o Bragantino na Arena Corinthians agora pela Sul-Americana e conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. É um time inferior, é um time que vai brigar pelo rebaixamento, isso é um fato, mas não é um time tão ruim, tão medíocre assim. O Bahia conseguiu vencer aqui na Fonte Nova com autoridade. Apesar do gol sofrido, foi um jogo tranquilo do Bahia. E aí sai para jogar contra o Atlético Mineiro, joga bem, mas não consegue ser eficaz, não consegue transformar esse bom jogo em pontos, sem gols, e acabou sendo derrotado. Sobre a permanência dele, é isso. Não acho que ele deve ser demitido agora. Eu quero esperar para ver como o time vai se comportar nos próximos jogos e se ele vai conseguir entregar resultados, porque não adianta nada fazer bons jogos, ter boas ideias, se isso não se reflete em resultado no campo. Eu quero esperar para ver como vai ser isso agora e aí a partir daí o Cadu Santoro entender ou não se ele deve continuar, porque eu não acho que existem soluções hoje no mercado que conheçam o futebol brasileiro, que conheçam totalmente esse elenco do Bahia, que consiga chegar, arrumar a casinha e fazer com que o Bahia seja o que não foi ainda no campeonato, competitivo e constante. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa aqui seu like, se inscreve aqui no canal, deixa aqui embaixo a sua opinião a respeito do que foi esse Bahia no primeiro turno, continuidade ou não de Renato Paiva, sobre jogos que você acha que o Bahia jogou bem ou não, enfim, comentem aqui embaixo o que é que você achou do Bahia desse primeiro turno, se inscreve aqui no canal, deixa o like e valeu!